Você acha que você é dono das suas ideias, dos seus pensamentos? Até onde o algoritmo, a sociedade, principalmente hoje em dia a internet, ela controla o que você vai escolher, os seus pensamentos, os seus gostos, os seus inimigos, seus amigos, a sua preferência eleitoral? Até onde a gente pode estar contaminado, né, com informações aí que não são nossas, aí a gente aqui nem se dá conta disso. Fala, DVD, tudo bem? Como é que você Fala, tá? André. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nós gente. temos um convidado aí hoje, Hoje né? temos um convidado Os especial para falar convidados. sobre os algoritmos e inteligência artificial com vocês, o nosso amigo, parceiro de caminhada, Walter Bolito. Walter, apresente-se por sua conta e risco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Walter Bolito, né? Trabalho como professor, pesquisador, sou de formação químico, mas depois fiz uma migração para a área da computação, né? Fiz mestrado em computação, hoje estou no doutorado. É, Trabalho com essas figuras aí, né? E hoje a gente vai ter um papo bem legal, né? Sobre Muito bacana. algoritmo e vários Isso. temas. Mas faltou uma coisa importante aí, fala do Assol, cara. O Esse assunto. projeto que você tem, bacana. Então, eu trabalho, né, na escola pública, escola privada, mas também faço parte de um projeto, né, que é o Cursinho Comunitário ASOL, aqui em Guarulhos, que é um espaço, né, coletivo que visa a formação de estudante de escola pública para ingressar nos melhores vestibulares para ir bem, né, nos melhores vestibulares do país, conseguir ingressar numa universidade pública de qualidade. E a gente faz esses trabalhos aos sábados, né, um projeto bem bacana, assim. E dá super certo, né, meu? Todo ano o orgulho, né? O maior orgulho de ser professor assim é quando a gente vê que a gente é parcialmente superado, que a gente vê essa galera que a gente tá trabalhando junto indo pra frente e tudo mais. E aí dá muito orgulho ver todo ano o pessoal passando nas universidades públicas, dando certo esse projeto que é voluntário, né? Que é construído pela comunidade ali. É o que nos motiva, né, Walter? É o sucesso do aluno. Com Se não certeza. fosse isso, acho que não valeria a pena ser professor, né? Com O que certeza. vale a pena realmente é você ver o cara ali, né, engajado aí num novo patamar aí, um patamar mais alto. E agora, para iniciar nosso tema aí, ô Walter, sobre os algoritmos, a inteligência artificial, a gente hoje é dono das nossas escolhas ou a gente está sendo formatado, como o André disse no começo lá? A gente está gostando do quê e por quê? Tem alguma interferência aí dos algoritmos? Acho que isso vem bem antes, né, dos algoritmos. A gente tá ali lá para 1600, né? A gente já tem um René Descartes discutindo, né, pelo determinismo, o criador lá, né, do plano cartesiano e tudo mais. Então, Sim. é possível pegar uma pessoa e calcular em 10 anos onde ela vai estar, o que ela vai gostar, né? Então, tinha esse debate que, obviamente, não chegou em lugar nenhum naquela época. A gente teve o estudo da cibernética, né, já no começo do século passado, né, com o Robert Wiener, e ele vai estudar essa questão dos loops, dos feedbacks, e isso vai para psicologia, né, e aí tem o Skinner, né, que faz os testes com o Comportamentalismo. ratinho, que entende, né, o ratinho tem um determinado estilo de vida, ele vai fazer tal coisa, e é isso, e essa psicologia, né, tanto comportamental quanto psicanálise, né, até a ideia do marketing, da publicidade, ela vem do pessoal próximo à psicanálise também, né? E sabendo que é possível, né? Influenciar, moldar, modular o pensamento das pessoas. Obviamente não uma lavagem cerebral, né? De uma forma caricata, mas fazer uma intervenção a longo prazo. E essa intervenção, ela tá dando resultado, assim, nesse mundo essa sociedade nossa do consumo? Né, que parece que a gente que é usuário comum, eu sou um usuário comum, tá ali vendo, postando e tal. Até quando. Como é que a gente consegue escapar disso? Tem como, não? Acho que quando a gente fala, né, de qualquer tecnologia, de qualquer coisa, qualquer técnica, né, a gente pode pensar que é uma farmácia, né? E aí toda droga, uma determinada quantidade, ela pode curar e uma determinada quantidade ela pode matar, né? Então, a gente teve um desenvolvimento tecnológico absurdo até hoje, né? Então, a gente pode falar do fogo, mas
A gente pode principalmente falar do papel, né? Então, a partir do momento que eu consigo escrever algo, eu não preciso mais ficar decorando aquela informação sempre, né? Mas ao mesmo tempo, se eu perco aquele papel, já era, Já né? é informação. Então tem isso. Então a gente tem que fazer o trabalho a cada tecnologia, né? Diante de cada contexto, para pensar o quanto me envolver com aquilo é saudável, até onde dá para ir, para que seja realmente positivo. Você vê crianças hoje com vício em tela até fazendo tratamento, né? Porque isso acaba eliminando alguns outros tipos de relações que a criança precisa ter naquela determinada idade. Você chegou assim a ver algum estudo em relação a o quanto a tela afeta uma criança, por exemplo, numa idade muito pequena, em termos de aprendizagem ali, antes ali da infância, já está tendo contato com uma tela de tablet, tudo, em relação ao desenvolvimento realmente psicossocial dessa criança? Existe algum... Eu acho que existem alguns estudos, mas não tem nada conclusivo. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que a interface, né, das telas, elas moldam como a gente se relaciona com o mundo, né? Então, estar muito diante dessas interfaces afeta como a gente lida no real. E, então, tem aspectos negativos conhecidos. Mas, ao mesmo tempo, tem várias pesquisas mostrando pontos positivos de práticas pedagógicas e psicopedagógicas com tecnologias. Então, acho que vai ter que olhar, né, caso a caso, o contexto social dessa criança, né, o contexto familiar dessa criança. No geral, acho que é necessário um controle, né? Eu acho que cada pessoa tem a sua opinião, afinal não tem nada conclusivo, mas eu, Walter, não acho que é tão interessante uma criança de até 13, 14 anos ter um acesso tão grande. Acho que até ter acesso, né, a celulares, pensando no tipo de informação que está ali disponível, né? E da falta de curadoria, né, que a gente... que essa criança não tem, né? Para conseguir avaliar se aquela informação é útil, se ela não é útil, se ela é boa, se ela não é boa, e conseguir chegar a uma conclusão com isso. Porque o algoritmo te coloca numa bolha, isso é certo? Te leva a uma bolha e tem vários tipos, né? Então, acho que uma possibilidade é mudar totalmente a opinião de uma pessoa ou puxar ela para um grupo de acordo com as tendências que elas já estão definidas, né? Então, acho que um exemplo bom são as eleições a primeira eleição que teve do Trump com a Hillary. E o Trump, ele sabia que ele não ia conseguir virar para ele o voto da população negra dos Estados Unidos, em sua maioria. Então, até ele teve aquele escândalo, né, da Cambridge Analytics, né, que é aquela empresa que coletava dados e tudo mais, que ele contratou essa empresa para, pelas redes sociais, identificar as pessoas que fazem parte de grupos étnicos, não brancos, de determinadas comunidades, para direcionar uma propaganda que a Hillary não gosta de negros. Então, ele não ia conseguir puxar para ele os votos da população negra, mas ele conseguia fazer com que a população negra não apoiasse a Hillary. Então, levava mais voto nulo e isso impactou bastante na eleição. Não sei se foi o determinante para a vitória, mas é justo fazer isso? Né? Na sua opinião, é justo, por exemplo, usar essa ferramenta? Porque não é uma ferramenta, nesse caso aí das eleições, e que aconteceu muito aqui no Brasil também, essas eleições falam assim, olha, eu vou... Porque quando você entra nessa bolha do algoritmo, você, por exemplo, você gosta de determinado candidato. Aquilo só está te dando... Você abre nas redes sociais, que a maioria das pessoas usa, o TikTok, o Instagram, aquilo lá só está vindo notícia falando bem daquela pessoa, daquele candidato. Tem como furar essa bolha, mesmo a pessoa que está ali sendo bombardeada por isso, como é que essa pessoa pode criar uma consciência de falar assim, peraí, deixa eu assistir o outro lado? Ou isso vai funilando a pessoa até um ponto que ela fique cega naquela informação, falando, não, tudo que vier, ou seja, o que é de contrapartida não consegue entrar, não consegue furar essa bolha que a pessoa está inserida ali. Não sei se eu fui claro. Não, acho que foi. Assim, acho que a gente pensa em bolha, né? E pensa que existem poucas bolhas e que as pessoas estão presas nela, mas acho que é um pouco mais fluido, né? Tem bolhas
sei lá, se a gente for pensar num desenho, né? Acho que as bolhas, elas entram uma nas outras e vão levando as pessoas para determinados grupos. Então, por exemplo, talvez existem muitas pessoas que não... que são contra a vacina e que também compram discursos sobre terra plana, que se propõe ativamente a buscar aliens, ufologia, essas coisas. Então, a pessoa que está assistindo conteúdo, por exemplo, antivacina, às vezes ela é levada por um vídeo de recomendação a cair, às vezes nem é o rolê dela, mas com um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, ela começa a ser incorporado a ela. Então, há essa migração natural, né, dessa pessoa ser jogada nesses espaços. Mas, ao mesmo tempo, isso é como a internet funciona hoje, no qual os robôs, eles identificam, né, os nossos interesses e ele cria um perfil, né, obviamente ele não é um ser humano, ele não entende o que é um interesse, mas ele vai direcionando com base em prender a pessoa para continuar assistindo, em base no lucro, né? Não é que o robô, ele quer que você seja antivacina, quer que você acredite em terra plana, mas ele quer que você fique lá, porque gera propaganda, dá dinheiro, né, dos patrocinadores, então ele consegue te manter entendendo os seus interesses. Você que está nos assistindo aí, se você está gostando do vídeo, dá um like, siga-nos no nosso canal, acompanhe aí, comente o que você acha aí do nosso papo aqui de hoje, porque isso acaba engajando e mostra pra gente, assim, se vocês estão realmente gostando da coisa, né? Então, dá um like aí. E pra ver o Rafa, 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. Estamos longe, hein, gente? Estamos com 388 e avançando, muitas visualizações dos vídeos, mas assim, gente, você precisa ir lá, dar o like e seguir, principalmente. E aí, Rafa, é isso? Tem que seguir, né? De que, assim, existe algum interesse, falando na sua última resposta, existe algum interesse, então, de quem controla os algoritmos, as empresas aí, né, de tecnologia, por exemplo, Facebook, esses conglomerados aí, de direcionar a população para determinados interesses que eles apoiam, por exemplo, então a população ela pode se considerar direcionada como um gado, ou ela é livre para escolher a bolha ali e o algoritmo ele vai entendendo que está caminhando para aquilo? Existe um direcionamento ou as pessoas elas são livres para viajar nessas bolhas que elas estão entrando aí por uma preferência mais realmente individual, que acaba se exacerbando no coletivo aí? O que você acha? Acho que a gente consegue encontrar os dois cenários. Então, por exemplo, existem empresários, né, do Vale do Silício que eles têm que eles são extremamente ideólogos e eles têm posicionamentos que ficam batendo na tecla sobre moldar o pensamento de todo mundo. Isso também afasta as pessoas, né? Então, o Elon Musk, ele compra o Twitter, ele dá um livre acesso, né, para as pessoas dentro daquele espaço de não ter uma moderação que vai impedir, por exemplo, um discurso racista ou nazista ou algo do tipo. Isso faz com que pessoas se afastem. Mas, ao mesmo tempo, faz com que aquilo seja uma zona livre para essa livre circulação dessas ideias horrorosas, né? Então, ele é um que ele não liga em perder um pouco de dinheiro para promover ideias horrorosas. Mas, ao mesmo tempo, tem os que estão abertos, né, aos negócios, na verdade, né? Então, se a gente pega o Facebook, em época de eleição, vai ter patrocinado de qualquer visão política que botar o dinheiro lá, vai conseguir patrocinar e escolher o grupo. Então, acho que existem essas duas perspectivas. Mas aí você perguntou, né? Tem como sair disso? É difícil. Tem dois jeitos, né? Uhum. Ou a gente reseta o nosso histórico, né? Então, por exemplo, o meu... nem lembro como eu configurei, mas o meu YouTube, ele tá configurado de um jeito que quando eu entro nele, ele nunca me dá vídeo bom, porque ele não registra os meus históricos de uso. E aí eu sempre tenho que pesquisar do zero e ver uns vídeos nada a ver sei lá, eu não gosto muito de futebol. Ele não cria suas tendências. E aí ele me joga futebol, ele me joga Cidade Alerta, que são às vezes as coisas mais assistidas, né? Mas que não me interessam. Então vamos imaginar que o algoritmo ele tá ali sem te conhecer. Sim. Ele não tem um histórico ali de cookies ali, talvez, né? Sim. E aí ele tenta jogar por vários ângulos ali para ver aonde você é pescado. Ele joga o que o brasileiro tá assistindo. Já Sim, que sim. A única informação que eu tenho não são os vídeos que ele já assistiu, mas que ele tá em São Paulo, que ele tem
que ele usa um computador e não um celular. Então, essas coisas que ele consegue captar facilmente. Ele vai jogar uma coisa mais aberta que também não vai me gerar interesse, e que bom. Acho que é muito bom, porque também eu vou lá e escolho. Você tem uma capacidade maior de escolha, por exemplo. Então, assim, a gente tá. Então, pelo que a gente pode estar em várias bolhas, né? Então, a gente pode estar na bolha do esporte, a gente pode estar na bolha da política, a gente pode estar na bolha da música, a gente pode estar na bolha da arte, né? Então, acho que uma pergunta que a gente devia ter feito lá no começo. Então, o que é o algoritmo? Quando a gente define algoritmo, né, a gente vai lá uma matemática acho que é 700, depois, por aí, né, antes dos anos 1000, que é a possibilidade de você realizar, sei lá, se tem números de entrada, você realiza um determinado processo de cálculo ou de algo do tipo, e você tem uma resposta. Então, por exemplo, 2 ao quadrado. Então, essa é a sua entrada. E aí, eu tenho uma calculadora que é capaz de multiplicar 2 vezes 2. E eu tenho a saída que é 4. Então, surge na matemática, né? Mas a gente vai puxando para outras coisas. Hoje a gente usa dentro do contexto da linguagem natural, né? Então, um algoritmo, ele pega a linguagem natural, que é o que a gente digita lá, ChatGPT, faça tal coisa. Ele vai interpretar aquilo e vai dar uma resposta. Então, quando a gente tem um algoritmo, tem uma entrada, processa, saída. Sempre vai ter esse formato. Então, o algoritmo é uma codificação da uma informação que você colocou, e aí isso gera uma tendência. É um conjunto de instruções, no caso. Ele gera uma tendência. Ele é um conjunto de instruções que geram um resultado, e da forma que ele é instruído, ele vai tender a algo. É o comportamento esperado. Então, você programa o algoritmo para fazer determinadas tarefas. E aí, uma delas é, por exemplo, tentar determinar o que eu gosto, o gosto que você vai seguir. O que eu assisto. Sim. Então, formatando a sua rede, ou formatando o seu chat GPT, você pode falar assim, não, eu quero agora receber coisas que eu não... É que a gente não, por exemplo, não é o formatar, né? Como que vai acontecer isso? Então, por exemplo, eu posso... resetar, né? Eu posso navegar nesses espaços, alguns eles exigem login, né? Então, o ChatGPT, depois de uns usos, eles esperam que você faça login. E a gente não tem uma clareza por quanto tempo e como que eles armazenam essas informações nossas, né? E até onde eles têm de informações nossas. Então, por exemplo... Até falei agora, se ele está acessando de um computador ou de um celular. Às vezes a gente pensa que isso não é uma informação útil, né? Mas é muito importante, porque se está na frente do computador, você está supostamente com mais tempo, porque você está sentado confortável na frente dele. Com o celular é vídeo mais curto, então ele vai conseguir montar perfis, por exemplo, qual é o gênero dessa pessoa, a faixa etária dessa pessoa. Então a gente não tem clareza em quais categorias que essas ferramentas conseguem nos colocar, e a gente não tem clareza se essas informações elas são abandonadas com o tempo, se elas também, por exemplo, eu entro no YouTube, mas será que se eu acessei antes o Facebook, o Instagram, e eu fiquei pesquisando, tipo, música, por que tá me aparecendo agora no YouTube vídeos de um tipo de música que eu nunca pesquisei no YouTube? Ou de um produto também, que você estava pesquisando para comprar no Mercado Livre. Então a gente não sabe como essas redes também se conversam para compartilhar dados, né? Que alguém sabe? Os donos, né? Os donos de cada uma tem uma ideia muito melhor, né? Então é um mito ou é verdade que a inteligência artificial ela pode se autoprogramar ou se reprogramar para ter uma determinada ação? Por exemplo, eu vou me reprogramar e eu vou desligar a energia do planeta. Ela fica senciente, no caso. Isso. Ela ter, de certa forma, uma inteligência própria. Ela pode se reprogramar? Isso é mito, verdade? Então, primeiro é difícil definir o que é inteligência, né? Porque a gente só tem o nosso critério do que é inteligência a partir da gente. Mas isso já está acontecendo, até assim, não de forma conspiratória, mas quando a gente usa o ChatGPT, por exemplo, um aplicativo do tipo, ele está preso dentro de uma aplicação web, né? E ele só consegue operar ali. Só que a gente hoje tem algumas ferramentas, e principalmente que está lançando agora, que são os agentes de inteligência artificial, que eles têm uma autonomia dentro do hardware.
Então, você roda ele, por exemplo, no celular, no computador, como um programa, e aí, na hora que você roda ele, ele fica rodando de fundo, como se fosse um vírus. E aí ele vai ter uma liberdade para agir ali. Obviamente, você vai instruir ele, né? Não quer dizer que ele vai responder totalmente. Até saiu essa semana o caso de uma mulher que é executiva da Google, que pediu para o ChatGPT, para um agente de IA, deletar alguns e-mails. E ele zerou a caixa de e-mail dela, tipo, de uns anos para cá. E aí ela não era o comportamento que ela queria, ela tentou bloquear, mas deletou tudo. Então, ele tendo liberdade dentro de um hardware de poder operar coisas no computador, poder acessar a internet e se comportar com a internet, ter acesso às contas bancárias, senha, login de Google Docs, essas coisas. Quanto mais liberdade a gente dá para ele, mais ação ele vai poder, mais autonomia, né, ele tem pra fazer coisas. Tanto que os novos processadores, por exemplo, o Apple Silicon aí, desses MacBook aí, tudo, eles já vêm com chip de IA, né? Eles já têm um chip incorporado dentro do processador para fazer esses trabalhos de execução aí de fundo. Porque você tem uma autonomia dentro da web e tudo está na web, a internet das coisas, né? Como a gente fala, né? A sua geladeira está conectada, o fogão está se conectando. Eu vou ligar tal. Então será até uma pergunta assim. Pra gente não ficar, sei lá, se deve ficar com medo. Se tu tá conectado na web e ela tem uma autonomia dentro da web, então ela é capaz de falar assim, mano, eu vou acender o seu fogão e vou pôr fogo na sua casa. Porque eu vi que você gosta de fogueira. Por exemplo. Pode. Não tem problema nenhum. Eu assim, vou fazer um comentário que eu acredito que atualmente é muito mais perigoso o ser humano programar uma IA para fazer uma execução de uma determinada tarefa do que a própria IA. A IA ela pode ser usada para o mal. Por exemplo, criar uma IA para perseguir um determinado grupo étnico numa guerra com drones. Ela reconhece ali e executa. Então, a IA ela é uma ferramenta que ela amplifica muito mais o poder do ser humano por conta desse tipo de capacidade de reconhecimento, de autoavaliação e de aprendizagem. Então, assim, a IA já é perigosa por isso, independente dela virar senciente um dia. Então, eu tenho eu sou um governo ali que eu quero eliminar uma determinada parcela. Hoje em dia você tem arma química, arma nuclear, você tem arma, né, convencional, e você tem uma arma de IA. E você tem uma arma de controle de massa. Eu não sei se você vai concordar comigo, essas primaveras que estão acontecendo no mundo aí, geralmente elas são regidas por redes sociais, né? Esses pontos de encontro ali. São seres humanos ali que fazem ali um determinado tipo de ação que Tanto que acaba Hong Kong lá, os caras cortaram explodindo. o acesso às redes. No Irã aconteceu uma agora e eles cortaram a internet ali tudo, né? Principalmente foi Starlink que eles conseguiram cortar. Então, eu acho que hoje, um comentário meu, não sei se vocês vão concordar, a IA ela é uma ferramenta que ela amplifica o poder de decisão de um grupo étnico, de um grupo de pessoas, para decidir o futuro de outros. Eu acho que, nesse ponto, ela é uma ferramenta muito mais perigosa do que a gente, talvez, imaginar um futuro onde ela consiga construir um corpo de um humanoide, igual nos filmes aí de Exterminador do Futuro, tudo, e realmente caçar a humanidade. Pode até chegar no ponto, mas acho que hoje a IA ela já é perigosa por isso. Né? Ou será que a IA é uma... A gente tem lá o ego, o superego, o Walter Ego lá. Será que então essa IA que ela é programada por nós, esse algoritmo, ele é uma extensão da nossa personalidade? Será que a gente pode falar assim, eu tenho duas personalidades ou três? Eu tenho uma personalidade minha que eu penso, mas eu tenho uma personalidade lá que está na rede. Será que pode ser definido? Ou será, por exemplo, você tem uma atuação aqui na vida, mas quando a gente entra lá na rede, se pedir para a rede descrever, me descreva, como você entra no ChatGPT, né? Quem é DVD Guimaro? E ela te dá lá o que você olha e você geralmente concorda, aqui você não concorda tanto. Será que isso está se tendo uma outra personalidade? Nós estamos se dividindo em dois seres, assim, um real e um algoritmo? Eu acho que a gente tem uma vida digital, e eu acho que
isso já bem antes de ter inteligência artificial, né? A gente começa a ter Orkut, né? Acho que todo Aquele mundo Second Life, lembra do Second Life? tinha o Second Tentaram. Life, o Orkut mesmo, o MySpace. MSN, Então, tipo, a gente sempre teve e a gente escolheu como se mostrar nesses espaços, né? Nossa foto de perfil, as comunidades que a gente segue, né? A bio, tudo mais. Mas sobre a questão da IA em relação a essa vida digital, né? Acho que qualquer tecnologia é uma extensão do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu pego um garfo para comer alguma coisa, o meu dedo não espeta a comida, mas o garfo, ele é uma Ele tem extensão uma do meu extensão do que- corpo que eu consigo... Uma ferramenta que você não tem. que eu consigo esticar e pegar a comida ali. Eu tenho uma memória limitada, eu não consigo lembrar de tudo. Então, quando eu faço uma anotação, é uma extensão do meu cérebro, aquele papel, aquela anotação do celular. Então, qualquer tecnologia é uma extensão nossa, né? Até sobre o que o André falou, sendo uma extensão, ela dá poder. Então, hoje, na guerra da Ucrânia, tem drones autopilotáveis, né? Que representam a vontade dos dois exércitos de eliminar o outro. Mas eu acho que ela não ela simula, né? Você pode pedir para uma IA, sei lá, você pega todo o seu histórico de mensagem, você pode pedir para ela se comportar como, mas ela não vai ser você, ela vai responder como você, ela vai ter uma série de coisas ali, mas de forma alguma vai ser você, porque acho que tem muito mais coisas nisso, mas é um papo complexo, não sei se... legal. Porque daqui a pouco a IA tá absorvendo. Você me Fala, chamou- não, quem você me matou chamou- não foi eu. Foi um comando que eu recebi da IA. Tem aquele O seu comentário, você filme- me chamou a atenção de uma música, acho que não sei se foi do Beatles, foi feita por IA, pegando a ideia deles lá, que já tava do que morreu lá, O Lennon. o John Lennon. Teve alguma coisa assim que foi criada uma música de acordo com que ele... Pensava. Na música... falaria... Na música tem muito isso aí, com essa questão da IA, mas ela não é a pessoa, né? Ela cria, segundo o que você falou agora, segundo o que a pessoa poderia ou não ali falar dentro do que se conhece daquela pessoa, E aí, né? se fosse Tem pra pagar um- direitos autorais, seria do Lennon? Tem Não. um filme de 1990, que é aquele Ghost in the Shell, Ghost que in é the Shell, é muito o bom. fantasma na casca, né? Sim. Que aí era desenho, né? Anime. Era um Aí anime. lançou agora o filme faz com uns a- 10 anos com a Scarlett Johansson. Isso. Filmão, e aí Filme. fala de em determinado momento, né? Tipo, a pessoa consegue incorporar uma IA pra si, e aí até que ponto ela deixa de ser ela pra ser também aquela IA? Tipo, é um filme que discute Faz até essa- onde vai isso, né? Que é bem bacana. Sobre direitos autorais, então, né? É complicado, porque não. Por exemplo, eu pego essa entrevista aqui, por exemplo, e faço lá uma ideia e desenvolvo uma patente, mas essa ideia não foi minha, foi você que falou, joguei na IA e falou, ó, me deu uma ideia de um livro, por exemplo. E tudo que está lá naquele livro foi a que me deu através da ideia que você disse. Mas quem escreveu, quem colocou isso ali e sistematizou foi eu, fui lá e registrei, né, como a música do Lourenço. Eu peguei todas as suas ideias, como no trabalho acadêmico. Sim. Se você pedir para o chat GPT lá fazer, ó, me faça uma dissertação assim, né? E antes a gente tinha ainda ferramentas de dizer que isso aqui não foi um plágio, isso aqui não foi um plágio, né? A gente consegue detectar hoje um plágio, a gente consegue falar assim, ó, tudo que você escreveu aí não é nada seu. Como você falou que comentou alguns artigos que, né, você falou uma vez, ó, comentei um artigo lá que era nítido que a pessoa não tirou nem o hiperlink lá e tal. Então, acho que, por exemplo, como a IA conversa, é a média de todos os brasileiros, né? Por assim dizer, no sentido que ela vai se comunicar com um brasileiro. Então tomou mal, hein? Então, ela com certeza não dá pra identificar, né, quem que se comunica daquele jeito, né? Não é tipo, tá plagiando, sei lá, Machado de Assis, não é isso. Mas, dependendo do grau de especificação, aí dá pra identificar um plágio, né? Então, a gente teve um negócio, todo mundo mudou a própria foto, né, aqueles filmes do Estúdio Ghibli. Sim. Então tá copiando um estilo que é muito particular e aí dá pra identificar essa coisa do plágio, né? Então, mas tem várias camadas nisso. Hoje em dia a gente tem também a coisa do avatar, não sei se vocês viram, que um rapaz ele vendeu a própria imagem. Então, tipo, escanearam o rosto, tipo, pegaram ele de vários ângulos, a biometria dele, e aí agora eles podem criar vídeos daquele cara falando coisas que ele não fala, mas que imita a voz dele e a cara dele. Isso gera royalties pra ele, no caso.
Eu acho que o formato, pelo que eu li, né, na matéria, o formato que aconteceu, ele vendeu de uma vez só. Tipo, Tá. O marido da Gisele Bündchen lá, o Tom Brady. Tom Brady, ele vendeu o direito da voz dele para uma empresa, não sei qual é. Então eles podem fazer propaganda usando a voz dele e ele só recebeu pelo contrato. Vou te dar tanto, você vai vender o direito Eu não da sua sei, voz, eu não né? sei se foi pra frente o projeto, mas a banda Kiss de rock, eles iam se aposentar e eles iam fazer uma espécie de banda avatar e eles iam deter o direito autoral para eles continuarem produzindo música. Então, Tinha assim, aquela banda lá, mesmo ó, aposentado. que era um desenho animado, como é que chamava lá? O Gorillaz. Os gorilas, Gorillaz, né? E a internet está copiando a vida ou a vida está copiando a internet? Falando porque a gente falou aí do Kiss, né? Vai ser lá uma animação, gorilas, uma animação, as animações. A internet está imitando a vida está imitando a internet, até quando a autonomia vai para a internet e falar, me crie. Por exemplo, eu chego lá e falo, me crie um roteiro para um podcast, eu vou receber o Walter Bolito como convidado. E ela vai me dar lá um roteiro. Até quando isso é plausível de falar assim, não, eu posso confiar nisso, mesmo se ela não conhece você? As pessoas estão comprando essa ideia de verdade? Quando você pede alguma coisa pro ChatGPT, fala, não, o ChatGPT me falou. A gente acredita, né, no ChatGPT como, Sim. como um ser que faz sentido ali, né? Mas antes disso, você tinha perguntado, só que eu podia ter anotado. Do direito autoral? Ah, não, se a internet que influencia a vida, né? Se a internet Ou o influencia a contrário. vida, Eu ou acho o que é contrário, um ciclo. Ele forma um circuito, né? Então, tudo que tá na internet, todos os discursos que tem na internet são de pessoas, inicialmente, né? São de pessoas que fazem esse discurso no mundo real. Então, o terraplanista, tipo, ele não surge na internet inicialmente, né? Tipo, ele existe no mundo real, ele faz um discurso no mundo real para seus colegas e tudo mais, e ele encontra no mundo virtual, ele cria espaços, ele se reúne com uma comunidade que tem esses discursos, e aí a gente tem um problema que é a assimetria, né? Então, por exemplo, escala 6x1. Com certeza a maioria da população é a favor que a gente acabe com a escala 6x1. Só que quem quer que mantenha tem muito mais dinheiro para aparecer nas redes sociais, para aparecer nas matérias de jornais, falando o contrário. São aí os pontos positivos da escala. Só como se todo mundo fosse a favor. Aí quando o ChatGPT, né, qualquer inteligência artificial pega isso, vai ver que tem um lado, muita gente falando que é ruim, mas ao mesmo tempo que tem uma replicação, né? Tem muitos discursos fortes, porque tá no patrocinado, porque tá num jornal, né? Uhum. Que aquilo é válido. Então, ela também não vai conseguir chegar numa conclusão correta, né? Afinal, ela interpreta só. E ela vai gerar um resultado nisso na gente. Então, por exemplo, se eu não sei nada sobre escala 6x1, eu poderia perguntar. E eu não vou ter uma resposta, tipo, o que é de verdade, né? Eu vou ter a resposta que ela me dá. Cabe a mim ter um trabalho de curadoria de avaliar essa resposta, ela faz sentido, essa resposta é qualificada, né? Mas a própria internet não está tirando a capacidade dessa curadoria? Se você está toda hora ali perguntando, de repente vai perguntar para o Gemini se o ChatGPT está certo. Né? Porque as pessoas não estão perdendo, porque essa coisa é muito nova para nós, né, usuários. Mas será que a gente não está perdendo também essa capacidade no trabalho intelectual da escola, no trabalho do colégio, de discernir? Como é que eu posso ter essa curadoria se tudo que eu vou buscar de informação, estou buscando lá na internet? Né? Porque vamos pegar pela média dos brasileiros aí, né? O tempo de escolaridade, o tempo de leitura, o tempo de ler uma matéria, ler um artigo. Formação. Todo mundo tem acesso, mas a pessoa tá ali cansada no metrô porque tá vindo da escala 6x1, o cara tá lá encostado lá e o cara fala, eu quero ver uma série, eu quero ver um vídeo de 1 minuto, quero dar risada. Uhum. Então a gente tá perdendo, ou tão limitando, isso é proposital, de falar assim, como é que eu vou ter discernimento de saber se escala 6x1 me dá os prós e os contras do 6x1. E aí o empresário vai ter o pró. O trabalhador vai ter um contra. Como é que o trabalhador vai discernir isso? Porque a gente tá vendo um monte de trabalhador a favor de uma coisa que é contra ele, a árvore voltando no machado. Sim. O que você acha? Isso é bem anterior, né? É o lugar da publicidade. Então, acho que
sei lá, uns 15 anos atrás, principalmente porque eu é professor, né? Reclamava, esse trabalho tá citando a Wikipédia, né? E sei lá, a gente falava que a Wikipédia não era uma fonte confiável, e ela é uma fonte que tem problemas, né? Porque afinal qualquer pessoa pode entrar lá e editar a informação da forma que quiser, praticamente qualquer artigo. Mas ao mesmo tempo, ela se propõe a ter um conhecimento enciclopédico que é muito bom. Então, eu acho que é um trabalho de maturação, de o convívio ali com essa tecnologia, que dá para saber até onde dá para ir com ela ou não. Mas o cara sabe, o cidadão, o cara que tá lá Não. no metrô, recebendo dizer, não, a escala 6x1 vai tirar emprego. Ele fala, pô, então você é contra. Mas Né, assim, você é a favor, Então, na mas verdade. não precisa nem de IA, né? A própria mídia vai estar contra você. Então, se não tudo te tivesse, influencia. ia ser A mídia, o Não, jornal. então, mas então tudo bem, só que as pessoas não liam jornal. Quem lia jornal? O jornal custava, o Estadão de domingo era desse tamanho assim. Quem comprava jornal? Quem assinava jornal era boy. Hoje não, cara. Hoje todo mundo tem o celular. O acesso que a gente tem hoje é muito maior. Não dá pra comparar assim. Antes você tinha lá o jornal você assistia lá o Jornal Nacional, você assistia o Jornal Nacional, porque o cara tava trabalhando. Mas os anos 90 era isso. A gente tinha um discurso comum que era a Rede Globo. Uhum. Hoje a gente não tem mais. Anteriormente, o discurso comum seria a igreja na Idade Média. Sim. A gente sempre hoje teve... ela marca do 0 ano, do 1 ano aos 60 anos, tá todo mundo conectado. Eu acho que em cada época que a gente vive, a gente está sujeito às características de comunicação daquela sociedade. Né? Dentro desse aspecto, a IA é uma coisa muito nova, mas as ferramentas de convencimento elas são muito antigas, a propaganda. Sim, mas o jeito IA, que ela chega é diferente. Então, é diferente. A IA, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com a IA, porque eu não acredito que ela vai embora. Ela vai fazer parte da vida humana. Ela vai ter mudanças, né? Igual a quantidade de dados produzido, 99% deve ser besteira. Pergunta sobre coisas... Mude minha foto. Coisas que são irrelevantes. E a IA, ela deve ter alguma ferramenta ali de quem constrói ela, de pegar o que realmente se aproveita ali, descartar. Ela gasta muita energia, gasta muita água, tem a questão do resfriamento, né? Tudo bem que essa água fica recirculando e tal. Mas eu acredito que a IA, ela veio e vai ficar. Ela não tem como... É igual o fogo. Você descobriu o fogo lá. Né? Você não desinventa mais. E aí, em cima disso, qual que é o outro lado, né? Por exemplo, dentro da educação, Walter, você está fazendo um trabalho aí de mestrado e doutorado dentro da tecnologia na sala de aula. Sim. Qual que seria a vantagem da utilização dessas metodologias envolvendo tanto qualquer algoritmo, qualquer programa, software ou mesmo a IA dentro de uma sala de aula, né? Só uma coisa antes de responder essa pergunta, para contribuir, que você falou sobre a questão do reuso da água, Sim. né? Tem algumas reportagens que estão saindo de data centers em cidades dos Estados Unidos que eles precisam de água para resfriar. Só que eles soltam metais pesados nessa água. Então, a população ao redor tá sendo afetada. Tá sendo afetada por isso. Então, não é realmente, por exemplo, como uma usina nuclear, que por exemplo, de Angra, que a água do mar é contaminada. Só volta quente, é contaminada. Ela só tem... O único impacto é a questão da temperatura, né? No caso da IA, não. Realmente é uma contaminação. É uma contaminação. Mas sobre a pergunta, né, de educação, eu acho que a gente está aderindo muito a essas formas de tecnologia, né? E sempre quando lança uma tecnologia nova, né? Acho que quando o computador lançou era a mesma coisa, e outras, né? As pessoas... o Laserdisc, acho que eu vou pegar o Laserdisc de exemplo também, que falava, o Laserdisc vai ser o futuro. O que é o Laserdisc, né? Ninguém nem mais sabe. Nem sabe mais nada. Mas... sempre vai ter alguém que vai ganhar dinheiro com aquilo, né? E essa pessoa, ela vai ter que vender a ideia de que aquilo é a melhor coisa do mundo. Então, a gente vê a cara lá do dono do OpenAI todo dia na TV, cansei já de olhar a cara dele, porque ele faz uma declaração falando... E é sempre polêmica, né? Não, porque a inteligência artificial já superou o ser humano. Não, porque a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Não, agora não tem mais volta. Então, tipo, ele faz um discurso de inevitável para conseguir convencer as pessoas. E aí tem uma segunda camada, que eu sou um Zé Ninguém. E tá todo mundo falando
que a inteligência artificial vai roubar emprego. Uhum. E aí tá todo mundo ansioso. Pô, eu vou perder o emprego por causa da inteligência artificial. E aí eu que sou o Zé Mané, eu amplifico esse discurso. Eu falo, ó, vai acabar mesmo. Então, se você quiser salvar o seu emprego, compra esse curso meu aqui de R$50 para você conseguir tá salvo no barco, ter o seu Se salvador. manter ali. Então, tem o dono lá, né, que vai ganhar trilhões, que vai fazer esse discurso vendendo como uma coisa, melhor coisa do mundo, mas também tem o Zé Mané, que vai ganhar na casa das centenas, baseado nesses discursos, amplificando ansiedade, coisas do tipo. E aí, sobre a educação, né? Tá todo mundo usando, é inevitável, mas a gente tem que pensar numa educação que, de alguma forma, supere isso, né? Então, existem escolas por aí que é um pouco fora da bolha, né? Que é um pouco uma ilha de, não pode usar tecnologia, e aí o pessoal aprende a, sei lá, fazer trabalho com madeira. Acho bem interessante. Escola ali, né? Alguma coisa assim. Tem umas escolas, tem esses modelos, são bem interessantes, mas a gente jogado com a tecnologia, com a inteligência artificial e com as tecnologias, vai ter essa complexidade, que é a complexidade de como entender o que é confiança. Então, se eu viro pro DVD e eu falo uma coisa para ele, e é uma mentira, ele olha para mim e fala, esse cara ele é um pouco mentiroso. E a cada nova coisa que eu falo pro DVD, ele vai estar avaliando com base em todas as conversas que a gente teve, se eu falo a verdade ou se eu minto. Então, com o tempo, o DVD vai falar, o Walter tá falando, puta, Walter só fala abobrinha. Então, eu não sou uma pessoa confiável. Mas a inteligência artificial, a gente trata ela como uma verdade absoluta. Como algo até como algo divino, certo, né? Certo. E ela inventa, e ela nem pisca, né? Porque ela não tem olho para piscar. Ela não gagueja. Não gagueja, não Então, isso é pisca. verdade, então. Ela te dá uma resposta mesmo que ela não saiba. Mesmo que ela não saiba, ela e existe um termo até para isso, esqueci o termo, não é criatividade, esqueci o termo, é invenção de é uma coisa assim. Uhum. Então, você perguntar quanto foi o jogo do Corinthians e Palmeiras na final do Paulista de 1900 e sei lá quando. Se ela não tivesse a informação, ela vai falar, foi 5-0 pro Corinthians. Ela vai te dar uma resposta. Ela pode falar, existem casos que ela vai falar, não tenho essa informação, e existem casos que ela vai falar Ela vai se confundir. E aí, se você coloca ela na parede e fala, essa informação tá errada, aí ela mete o louco. Ela pede desculpa. Ai, nossa, eu acho que eu me confundi. Eu tô vendo outra informação aqui e, tipo, como se nada tivesse acontecido. Quer fazer um teste? Se o Palmeiras tem Mundial em 51 ou não, ela vai falar que sim e que não. Se você apertar ela vai falar não. O Palmeiras não tem Mundial. Os palmeirenses de carteirinha aí. Alexa, vocês... Alexa não. Nossa, que Alexa é um papo paralelo, né? Ali, Alexa eu já exonerei já. Aliás, falando em Alexa morreu, que eu ia falar agora, Alexa morreu... Uma vez a gente estava conversando e você falou sobre uma coisa que é interessante, que é Qual é que é a internet fantasma? Usuário fantasma? Deixa eu pedir like aqui, gente. O Rafa tá pedindo lá, Rafa, é pra pedir like? Gente, ó, tem uma mãozinha assim, ó, um dedinho ali, ó, clica ali, tá? E do lado tem um negocinho preto assim, ó, inscreva-se, faz isso, tá? Porque a gente precisa exonerar a pobreza da nossa vida, porque, olha, pelo amor de Deus, cara, todo mundo quer viver com dignidade, né? A gente vive com dignidade, mas, cara, tá difícil. A gente também tá tentando se inserir aí nesse mundo de que isso aqui vai pra inteligência artificial, né? Se alguém falar assim, pô, tem alguém falando sobre tal coisa e a gente tiver relevância, ele vai buscar nosso vídeo lá e vai entregar pra essa pessoa. A gente também depende da inteligência artificial. Mas, aí, voltando ao que eu tava falando lá, qualquer internet morta... O que é a teoria da internet morta? A teoria que ela vai surgir em 2021, né? Que quando a gente pensa no estágio da internet, a gente tem lá a primeira internet de 1990, que é super estática, né? Aquelas coisas horrorosas. Aí a gente tem a internet 2, a Web 2. Mas na época era lindo, né? Que a gente olha pra trás e fala, meu Deus. Aí a gente tem a Web 2, que é a web colaborativa. Então, a Wikipédia, ela é uma experiência da Web 2. Então, se você entrar no seu celular, você entrar no seu computador, você vai ter a mesma tela lá, com as mesmas informações. O fim, né, da Web 2, o início da Web 3 é a web personalizada. E é uma personalização com base em informações prévias. Então, por exemplo, eu tenho, a gente fala que é a web das redes sociais e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho um Orkut, eu tenho um Facebook. E aí eu tenho
só tenho 2 amigos, só tenho o André e o DVD de amigo. Então só vai aparecer, por exemplo, o André postou uma coisa. Aí o algoritmo lá, né, a web vai olhar e vai falar, o Walter, ele tem 2 amigos, preciso montar um feed, a última coisa que foi postada foi o André. Então ele automaticamente estrutura as informações com base nessas informações prévias, que é quem eu escolhi de amigo, quem eu escolhi para seguir, que comunidade que eu tô ali participando. Então ele vai dar esse tipo de informação, a gente chama essa de Web 3. E aí a gente fala que agora a gente está numa espécie de Web 4. E eu acho que a gente tá andando para frente, mas indo para trás, que eu acho que a Web 4 ela tem muitos problemas. Que é cada vez mais, ao mesmo tempo que a gente está na internet, tem um robô, né, um código operando que está andando junto com a gente. Então, por exemplo, se eu abro o Instagram e, por exemplo, não sei o Instagram, né, mas se eu abro um site desses grandes e eu desconecto da internet, às vezes esse site ele fecha e para de funcionar sozinho, né? E tipo, ele fala, você precisa voltar para a internet. Por quê? Porque tem um robô que está operando ali a todo momento junto com você. Então, por exemplo, pode ser algo simples. No Google Docs, você escreve algo e o robô garante que qualquer outra pessoa que entre lá receba a mesma informação. Só que, por exemplo, você está no Instagram, pega o feed, né? O André postou um negócio, vai mostrar o último dele. E aí fala, já mostrou 2 fotos de amigo, vamos botar umas propagandas aqui, né? Aí a inteligência artificial vai lá e joga 2 propagandas. E aí você ficou preso em uma. E aí na hora que você desce o feed, ele vai gerando... não dá para carregar eternamente para baixo, ele vai gerando, né, que a gente chama de doom scrolling, né, que é descer eternamente, passou 3 horas, você ainda tá descendo ali. E por quê? Ele tá criando. Tá, a todo momento tem um robozinho te acompanhando, criando conteúdo, né, na verdade. Direcionando. Escolhendo conteúdo. Ele vai pavimentando ali o caminho. Para pavimentar um caminho. Então já tem um robô que te acompanha nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, existem robôs que operam sozinhos na internet. Então, por exemplo, o ChatGPT falar se o Palmeiras tem mundial ou não, é porque ele está passeando e pesquisando essa informação. E quando ele entra num site, existe a possibilidade dele entrar no site e declarar, olha, a gente tem que escolher se quer declarar cookie ou não, né? Se quer deixar que pegue. E aí ele declara, eu não sou humano não, eu sou um robô. E aí o site fala, então vou te dar o texto dessa forma para você usar essas informações de tal jeito. Tá fazendo sentido? Tá bem. Então, por exemplo, didático. quando a gente usa o aplicativo lá de temperatura, ele pega um robô que vai lá e pega lá no, não sei se é o Climatempo, né? Vai lá numa estação meteorológica no site, pega essa informação e dá pra gente no aplicativo. Então, tem muitos robôs vivendo de forma livre, né? Por aí, acessando na internet toda. Só que a gente chegou num momento a mais que hoje você entra no Instagram e a imagem postada é feita por um robô, o texto da bio é feito por um robô, você olha na cara, dá uma raiva, você começa a ler, você tipo, putz, perdi 30 segundos aqui da minha vida lendo isso, não tá de morrer nessas horas. Eu fico... Já acontece o tempo todo. Nossa, tipo assim, não foi nenhum humano que me escreveu isso. Então, e hoje a gente já tem inteligências artificiais que fazem tudo automaticamente. Então, você vira para ela e fala, faz linka com o Instagram e fala, cria uma imagem tal, faz o texto tal e publica 17 horas do dia tal. E pronto. E aí... E faça isso todo dia. E faça isso todo dia. Então, tem um monte de gente fazendo isso e Vídeo no YouTube, tá cheio de IA. E pode chegar num momento que a gente não vai ter mais conteúdo feito por humano e não vai ter mais humano acessando. Então, você só dá um comando e ele... e aí, por exemplo, se um vídeo foi feito por IA, e aí outra inteligência artificial precisa daquela informação e assiste aquele vídeo de inteligência artificial, ela tá consultando outra. E que não é um conteúdo de verdade, né? É um conteúdo gerado. Então vai criando uma repetição do tipo de informação que a gente tem, com invenções, né? Porque elas são criativas para loucura. É delírio, aquele termo era delírio da inteligência artificial. Ela vai criando coisas aleatórias, aí uma outra lê aquela coisa e aprova, né? E fala que não é aquilo mesmo e tal. E cada vez menos a gente tem humanos no espaço digital e cada vez mais a gente tem robôs no espaço digital. Então, isso é internet morta.
Então, pensar também que, por exemplo, a gente não usa mais computador, né? Poucas pessoas realmente têm um desktop. A gente falava, não, todo mundo tem que saber Word, Excel. Todo mundo hoje é só celular, é só aplicativo, é só umas interfaces desse jeito. Então, cada dia mais a gente Os tá perdendo a internet. Os próprios programas da Microsoft aí, o Office, já vem com IA incorporada para Sim. criar, né? Criar o conteúdo ali de maneira mais rápida. Então, é cada vez mais dependente da IA, do algoritmo que seja, e cada vez menos dependente da atitude humana, né? E nesse ponto, voltando à questão da educação, de que maneira essa plataformização, essa coisa toda, eu acho que tem muito interesse mercantil por trás, né? Porque a gente, na sala de aula, acho que vocês concordam comigo, que isso não está ajudando a molecada a se desenvolver como ser humano. Então, até que ponto essa plataformização da educação ela é útil para a criança realmente, para o seu aprendizado? Ou ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada em algum aspecto ou totalmente descartada? O que você acha a respeito disso, né? Vou pegar o exemplo que a gente está vivendo agora, que até o que eu estou pesquisando no doutorado, que é o currículo de computação. Então, desde 2022, é obrigatório que toda escola pública particular tenha disciplina de computação, programação e tudo mais. Só que a gente sabe que não tem licenciados, não tem professores de computação. E o cara que é formado em computação, Ele não quer dar aula. muito provavelmente ele não quer dar aula. Ele fez computação para programar, para fazer software. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, não para dar aula. Não para dar aula. Então a gente tem esse buraco de mão de obra nisso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, agora é obrigatório pelo MEC, né, pela BNCC. Então, como que vai ser? Então, várias secretarias e várias escolas particulares, né, estão fazendo contratos com empresas que vendem currículo de tecnologia, então vende um projetinho fechado para implementar nessa escola. E aí o problema da curadoria. A empresa, com certeza, ela quer vender, né? Então, o interesse para ela, e tá certo ela, né? Ela tem... O pessoal trabalha ali, tem que vender, né? E pode construir um conteúdo bom ou pode não construir. Cabe às escolas, cabe às secretarias da educação de avaliar a qualidade daquele conteúdo. Eu vou comprar um pacote, eu sou da Secretaria de Educação. Aí eu comprei um pacote fechado para contemplar a BNCC. Mas se chega na escola, eu não tenho, ou até mesmo na particular, eu não tenho um profissional para dizer se aquilo é bom ou ruim, ele só comprou porque a empresa falou que é boa. E a empresa quer vender. Sim. Né? Então, essa é a deficiência. E depois, quem vai aplicar aquilo é o professor de geografia, de filosofia, aquele que na rede está sem aula, ó, completa suas aulas aí com tecnologia. E muitas vezes essa empresa é até laranja, né? Uma testa de ferro aí de algum cara envolvido na política para ganhar dinheiro em cima daquilo também. As fundações todas aí. Até pegando o caso da computação, que é um exemplo ótimo nisso, né? Por exemplo, uma empresa, o professor, a gente que está no chão de fábrica da aula, no chão de aula, a gente não cria o material, né? A gente pode criar um material, a gente pode levar nossos próprios conteúdos para a sala, mas a gente não inventa eles. Eles vêm pronto. E facilita muito o nosso trabalho. Se a gente domina aquele conteúdo e tem o material, as nossas aulas ficam muito melhores. Se a gente não tem o material, tem que criar do zero. Então, é mais fácil pegar um professor para usar o material do que pegar um professor para criar e aplicar. Isso, com certeza, esse é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, exige uma curadoria de alguém ali, seja o professor, seja a direção, a coordenação, alguém de olhar capaz. E falar, esse material é bom, dá para um professor, é meio cru pegar isso e aplicar. Mas isso que o André falou, né, dessa coisa do laranja, é a coisa do lobby, né? E isso tem demais. Então, a gente tem... iniciativas, tipo Code for All, o nome. E aí a Microsoft, ela tem uma ONG para ensinar programação para crianças, e ela manda dinheiro para ela para pagar menos imposto também. E essa ONG, ela forma crianças para aprender a programar, então a criança não precisa fazer uma faculdade de programação, ela vira uma mão de obra barata, então é mais fácil contratar uma pessoa com ensino médio que sabe programar do que um formado, graduado. Então também há um interesse nisso. Isso vai moldando o currículo. As escolas, por exemplo, aderem a esse tipo de currículo, estão formando um tipo de sujeito que é a escola sempre sempre servindo os interesses mercantis aí da sociedade, né? Porque você está precursado da BNCC. Por isso que eu acredito que a gente tem uma educação tão precoce, né? Tão ruim, porque
essa revolução 4.0 aí, né? Esse novo modelo aí de automação, de comunicação, inteligência artificial, você vê telinhas no McDonald's, aí esse autoatendimento. Você vai no mercado, você está trabalhando para o mercado quando você passa a sua compra ali, né? Você vai pegar um saco de ração lá no Pets. Você pega aquele saco de ração, põe lá, lê o código de barra. Você está trabalhando para o Pets, só que você não tem nenhum desconto ali, nada. Você tirou uma mão de obra, você vai para casa tudo contente que você mesmo conseguiu executar aquele serviço que uma pessoa teria que ter sido treinada ali, teria que receber um salário, uma cesta básica, teria que ter fundo de garantia, não tem mais, né? É uma máquina ali. Então a escola, ela acaba servindo como uma espécie de modelo a ser seguido num mundo que não precisa mais de um ser humano pensante, de um ser humano realmente atuante, né? Então, isso assusta porque essa qualidade que eles falam que a escola está tendo, esse desenvolvimento que a escola está tendo, na verdade, ele está jogando a responsabilidade para a questão, como o nosso próprio governador falou, né, para que estudar? O diploma o diploma não é importante, você tem que saber empreender. Então, eu acho que o próximo passo que a gente vê, tirando algumas matérias essenciais, é essa questão do empreendedorismo. Você é culpado, Walter, porque eu te dei o curso de empreender. Por que você não está aplicando isso na sua vida? Por que você está desempregado? É o coach na escola. Então, eu acho que a educação ela nunca vai servir o cidadão, ela vai servir interesses. A nossa educação pública, infelizmente, né? A privada, talvez, em alguns modelos, ela vai servir porque tem uma elite ali que realmente se preocupa em... E eu não falo toda a escola privada, né? Algumas, porque a maior parte ela tá indo na mesma onda, né? De alienação. Escola de massa. Escola de massa. Eu acredito que então, tem esse problema. Então, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo e... Seria bom ele dar as considerações finais dele, da rede social dele, né? Você é otimista com essas novas tecnologias aí da inteligência artificial? Você é um pessimista? Você acha que ela vai tirar empregos? Ou não? A gente vai ter que... Será que a gente vai ter que se adaptar? A gente vai ter que se adaptar, né? Mas tudo isso que fala que ela vai tirar empregos, que ela vai tirar autonomia, que ela vai deixar o ser menos pensante... Isso a sua visão é otimista ou pessimista? Sim, com certeza ela vai tirar emprego e tá tirando emprego. Mas eu acho que a gente sempre tem que fazer a média do discurso, né? Você pega o cara mais romântico vendendo aquela ideia, e você pega o cara mais contra, né? O ludista ali, que acha que é uma besteira, que vai acabar amanhã, soma e divide por 2, que eu acho que você vai ter um discurso apropriado, um entendimento apropriado de para onde que isso vai. Eu tô lendo uns trabalhos, né, bacanas, falando de como cada vez mais a inteligência, mas não dá para ter certeza, né, mas está especulando, mas como a inteligência artificial cada vez mais vai servir o pobre e como o rico vai ter um serviço que não é de inteligência artificial, que é um serviço personalizado. Então, a gente vai ver um filme bem produzido, quem vai assistir vai ser o rico. Um conteúdo mal produzido, feito massificado, tudo mais, é voltado para o pobre. A gente vai ter, e a gente pode levar isso para tudo, para música, vai ter uma música massificada. Você olha uma música de inteligência artificial, eu me incomodo com isso, porque ela é gostosinha de ouvir, mas não foi um humano que fez. Então, tipo, eu acho que eu tô errado em gostar de como ela vem. E, ao mesmo tempo, vai ter uma música feita por um humano, que vai ser mais nichada, uma comida, né, que o McDonald's, aquela linha de produção igual, tudo igual, vai pro pobre, mas vai vir uma comida personalizada, né, pro rico. Então, acho que para todas as áreas, né, para vídeo, para texto, para tudo, a inteligência artificial, que ela é massificada, ela vai pro pobre, né? E eu acho que a gente tem que tentar fugir disso, né, encontrar formas... Não precisa ter desespero. Porque parece ter uma histeria com a inteligência artificial. Não precisa da histeria, mas ela vai mudar a nossa vida, com certeza. E tá mudando, né? Tá mudando. E isso é inevitável. Mas a gente... Eu não sei, eu tenho uma interpretação que a inteligência artificial a gente deve usar quando a gente tá com pressa e que a gente sabe que a gente vai entregar uma coisa ruim. Então, por exemplo, eu preciso entregar um relatório pedagógico que, não tenho tempo pra fazer, não. Vai sair planejamento bimestral. Vai sair inteligência artificial e é isso. Que é só para compor. Que é para compor. E assim,
coitado de quem vai ler isso, Seria né? aquele Que não vai self-service, ter- uma coisinha rápida ali pra você que não comer vai de ler má um negócio de qualidade, Mas, por exemplo, se eu for músico, eu posso usar a inteligência artificial? Posso, mas eu sei que eu vou estar fazendo... Porque se ela usa a fonte de tudo que já existiu, tô fazendo mais do mesmo, né? Não tô fazendo uma Mas acho coisa que ela autoral. avança até chegar à perfeição ou não? Ela nunca vai criar nada, tipo, do zero, porque o modelo dela é estatístico. Então, ela só usa coisas que já existem para replicar, né? Então, se você alimentar bem, ela pode melhorar a sua qualidade, por exemplo? sim. Mas assim, eu acho que, pensando em escrita, eu Pode acho que ela falar. escreve tão bem quanto um estudante do ensino médio. A inteligência artificial, assim, você vai ler um livro de um cara realmente incrível, é outra coisa. E ela, se você tá abaixo daquele nível, ela pode te ajudar a chegar, mas por que você não pega lá o cara já e tenta Já entender, né? Então, Walter, aí encaminhando aí para o fim do nosso papo, né, que foi incrível, né? Foi Exonerando muito a bom, ignorância. Mas qual foi a pergunta que você queria responder e que a gente não fez? Teve alguma, não? O que você queria falar e a gente não conseguiu chegou chegar ali. ainda? Porque isso é papo para 3 dias, né? Não, com certeza. Eu acho Isso aqui pede até uma volta, né, futuramente. que assim, a gente conversou no começo da ideia de farmácia, né? E acho que daria para falar um pouco sobre o bom uso, o mau uso, por exemplo, ferramentas, às vezes, né? Alguma coisa que pode ajudar nesse sentido. Então fala pra gente aí, sintetiza aí o que a gente vai falar sobre isso quando você vir de novo. Que vai ter que vir de novo, não vai ter jeito, você vai ter que voltar. Não, excelente, pode chamar que estamos aí. Eu acho que cada pessoa, né, tem a sua realidade, vai ter que entender as ferramentas que são mais úteis, menos úteis, e tem que encontrar um meio termo. Acho que uma recomendação que eu ia fazer, que não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas que pode ter a ver, é uma ferramenta. A gente conversou nos bastidores, né? Possíveis ferramentas bacanas. Eu gosto muito de uma que chama Obsidian. Ela não é tão popular, tem uma outra que é popular que é o Notion, que é basicamente um Google Docs que você pode sair escrevendo e montando pastas com um monte de texto. E eu penso em como tá usando esse Obsidian de formas interessantes com inteligência artificial. Então, sempre que eu escrevo um artigo, sempre que, por exemplo, eu me organizo para uma aula que eu escrevo, né? Ou venho aqui, eu organizei algumas ideias, eu crio um arquivo, eu salvo tudo isso que eu me proponho a falar, a escrever. Então, eu estou montando um arquivo meio que do que eu produzo, um arquivo da minha vida. Uma memória ali. Que não sou eu, que é uma memória que é exatamente uma extensão do meu corpo, porque eu não vou lembrar o que eu falei semana passada, o que eu comi anteontem. Então, eu acho, e é dentro de um espaço fechado, né? Então, o Obsidian, diferente do Notion, ele roda no meu computador. Então, para ter acesso a ele, não que também tem alguma coisa, né? Mas para ter acesso a ele, tem que estar dentro da minha máquina, não tá na nuvem nem nada. E aí eu acho que em algum momento pode fazer sentido de, por exemplo, pegar uma inteligência artificial, né? Uma que também rode internamente, para interpretar as coisas que eu escrevi e conseguir fazer conversas, por exemplo, de um Walter que falou algo 10 anos atrás com o Walter de hoje. Então eu acho que a ideia é a gente vai vivendo, anda de ônibus e fica pensando, né, na vida. Eu acho que a gente pode pegar essas coisas que saem da gente, porque tudo que a gente produz sai da gente e tá pro mundo, né? Pegar essas coisas que saem de mim e botar elas para conversar e ver se dá pra sair alguma coisa legal. Então tô com esse projetinho, assim. Bacana, hein? Uma biografia de ideias diferentes de você mesmo. Pensava assim 10 anos atrás, hoje pensa assim, qual que é assim? A gente lendo, né? A gente quando olha uma coisa que a gente fez 10 anos atrás, a gente vê, né, como a gente mudou. Mas outra coisa é algo que tá procurando, né, ativamente. Uma coisa é se esbarrar. Qual que é o nome dessa ferramenta? Tava falando Obsidian, né, mas ele é só para texto, ele não tá integrado com essa inteligência artificial. Aí depois a gente pode mandar e coloca aí embaixo. Isso, manda que a gente vai deixar aqui, ó. O Walter vai indicar umas ferramentas bacanas, a gente coloca ali na descrição. Eu acho que ele tem esse potencial. Tem que mandar hoje, tá? Que esse vídeo vai subir. Vou mandar hoje. Daqui a pouquinho. Pode deixar. É quase ao vivo. É quase ao vivo. Mas ela é só uma organização de texto. Ela é um monte de pasta, subpasta com texto que você vai escrevendo. Ela tem um negócio legal que ela parece Wikipédia, que você consegue criar links. Então, por exemplo, sei lá, não é meu caso, mas você cria um diário.
E aí você consegue linkar, por exemplo, nesse dia eu fiz uma reunião com tal pessoa. Só que você criou outra página com a reunião de tal pessoa. Então você pode criar um link do diário, que como a Wikipédia, você joga... Quase um SQL. E aí dá até pra fazer um mapa, eu acho uma visualização maravilhosa, que ele mostra como todas as páginas estão ligadas e faz tipo uma flor, assim, tentando... a longo prazo ele forma uma imagem. Uma imagem, eu acho Que legal isso aí. Bonitíssimo. Belo. Bacana. E mais alguma coisa faltou? Não, Queria comentar assim da sua rede social, pessoal, ou algum projeto que você tem, pode falar também. A gente falou já do cursinho, né? Para quem quiser seguir, né? Instagram, acho que tem todos os links ali. @bolito com 2 T's, _, né? Acho que vai estar escrito ali embaixo também. E aí, acho que ali também tem os links de... Tem o site, né, bolito.com.br, que tem alguns projetinhos meus, caso alguém tenha curiosidade. Eu tenho um blog que também tá ali, que é o Refuncionalizar, que eu escrevo... Tô começando, né? Faz um ano, faço bem aos pouquinhos, que eu falo sobre tecnologia, tal, principalmente na educação e algumas coisas a mais. Preciso alimentar mais, acho que só tem uns 3, 4 publicações, pretendo fazer isso. Acho que pelo Instagram dá pra achar tudo. O Assol tem vaga ainda, se alguém quiser procurar vocês, ou já tá fechado? A gente fez uma primeira chamada, né? Caso o estudante aí de Guarulhos tenha interesse em fazer um pré-vestibular, o Assol, ele, no Instagram do Assol, acho que digitando, eu não tenho um arroba fácil, mas cursinho A-Sol, já acha facinho ali, tem um formulário de inscrição. Hoje, a gente está começando nossas aulas ontem, né, no sábado, e caso... Tem gente que está inscrita também, que a gente tem um limite ali de 40, 50 alunos que a gente tenta manter no espaço, até para dar uma atenção pedagógica adequada. E aí, caso haja desistências, a gente vai fazendo segundas, terceiras chamadas. Então, legal. Se alguém tiver interesse, pode participar. Lá também no Instagram tem o Pix, né? Caso alguém queira contribuir de alguma forma. Não precisa ser só com dinheiro, vai lá. Quer ajudar na cozinha, porque a gente oferece almoço para os estudantes, quer ajudar com obra, sou pedreiro, quer ajudar também, estamos lá. Todo trabalho lá é voluntário, então quem é professor está ali voluntário, quem está na cozinha está ali voluntário, e funciona muito bem, cada um no seu quadrado, invade os quadrados do outro. Então, sou professor de química, estou cozinhando também lá, e é isso, coitado deles, né? Que legal. Mas Então agora chegou a hora de exonerar, né? Você é Nosso convidado. E você é um cara que também assiste a gente lá, sabe a nossa dinâmica, né? E aí chegou a hora da nossa exoneração aí do episódio de hoje, né? Cada um de nós aqui faz o que tá exonerando de alguma coisa que aconteceu e tal. E eu vou abrir, tá? E eu vou exonerar a candidatura do Haddad para governador de São Paulo. E como eu sou anti-Tarcísio, o Haddad tem muito pouca chance. Então eu vou exonerar. Eu sei que o PT está sem nome, eu sei que a política do PT em São Paulo ela é muito difícil, né? Pela questão dessa aristocracia paulista que a gente tem, mas a gente precisa compor um nome melhor aí, porque senão a gente, como professor, vai padecer. Porque o governador, através da sua mãozinha lá, do Feder, ele quer que a gente exonere, né? Ele está dificultando cada dia mais o nosso trabalho, está cada dia mais difícil trabalhar, e cada hora ele faz um subterfúgio, e aí os poucos que nos defendem lá têm vitórias, mas depois ele joga, ele vai vencer essas pessoas pelo cansaço, ele vai vencer a gente pelo cansaço. Então a gente precisa colocar alguma pessoa, qualquer pessoa, eu acredito que vai ser melhor que o Tarcísio, né? Então eu acho que a gente precisa pensar melhor aí, a gente como eleitor, e mais os partidos políticos, já que todos também são contra o Tarcísio, já que todos são contra todos, né? Pensar numa proposta melhor pra gente aqui em São Paulo, porque se for assim, o Tarcísio vai eleger no primeiro turno. Então, PT, pensa numa pessoa melhor aí, ou a oposição pensa numa pessoa melhor aí, porque eu exonero o Haddad como candidato. Vai perder, vai tomar pau de novo. Cara, já que você exonerou política, eu vou exonerar o tema que a gente tá falando aqui. Eu vou exonerar a dependência emocional que as pessoas estão tendo com a IA. Tem gente que tá conversando com IA, achando que tá conversando com um psicólogo, com um amigo, né? A gente tá vendo tem gente que namora, né? Tem gente que namora com a IA. Então, se a IA criar um robozinho lá, vai dar casamento, né? Tem uma dependência emocional. Já tem gente se casando com Avatar. Sim.
É igual a questão, assim, não é uma crítica, mas é uma constatação, né? A questão do bebê reborn, tem toda aquela questão emocional ali com aquela criança artificial, tudo, né? Então tem que tomar cuidado, né? Cuidar da nossa saúde mental aí em relação a conversar com IA, porque a IA, ela não é um humano, então vai conversar com o humano, não é psicólogo, vai conversar com o humano aí, porque vale mais a pena. Então eu exonero isso aí. Tá certo. Hoje eu vou exonerar as Big Techs. Então, acho que até tá totalmente relacionada com o tema, né? E pra gente pensar, né, no modelo brasileiro de soberania, né? Sobre tecnologias, porque a gente não tem clareza, essas coisas são globais, elas têm poder global, e acho que é muito perigoso pra gente. Acho que o melhor exemplo é o Peter Thiel, não sei se vocês já viram, é o dono da Palantir, né? E é uma empresa que tem acesso, que o Brasil tem contratos com a Palantir, a gente não sabe como a Palantir faz uso desses dados nossos, a Palantir que hoje está financiando totalmente a perseguição que o ICE está fazendo à população estrangeira, né, ali nos Estados Unidos, que a Palantir ajuda o governo de Israel a perseguir e exterminar a população palestina, e a Palantir tem nossos dados, a Palantir tem dados de saúde, por exemplo, do SUS da Inglaterra, né, que é a NHS, e assim, por que uma empresa de guerra, né, porque eles são uma empresa de inteligência de guerra, e, por exemplo, você vê uma palestra do cara, e ele realmente, o discurso para os acionistas é assim, a gente tem tecnologia para eliminar pessoas, então por que um país permite que um cara desse tenha acesso aos seus dados? E eu acho que ele é o pior, né, e ele é um cara assim horroroso, ele é pior que o Elon Musk, mas eu acho que Google, Meta IA, a gente tem no Brasil muitos contratos com essas organizações, e a gente tem a Serpro, né, que é a organização, a empresa pública, né, nossa aqui do Brasil, que faz o processamento de dados, que deveria dar conta todos os dados do SUS, todos os dados de coisas públicas, né, pensando em também elaborar uma IA própria, né, então se a gente quer pensar em otimizar, por exemplo, a IA consegue saber casos a serem tratados, tudo mais, deveria ser a gente a controlar os dados de saúde, os dados pessoais, processar eles e fazer melhor uso para o nosso bem, gente. A gente tem que ter esse objetivo de soberania. Então, eu exonero as Big Techs, que a gente não quer mais contrato com elas, e a gente tem que pensar em a gente mesmo desenvolver, e a gente dá conta, a gente tem a universidade pública, tem gente incrível lá que precisa tá se apropriando, aplicando, né? Mas a própria Serpro, ela parece que tá um projeto de escoteamento para daqui a pouco terceirizar para as Big Techs. Sim. A Serpro tá sucateadíssima, cara. Assim como estão fazendo com o Correio, assim como já venderam a Transpetro. Se investigar o quanto as Big Techs financiam campanha de políticos aí que vão lixiviando, vão sucateando aí INPE, vão sucateando aí um monte de órgãos aí brasileiros, tem uma competência enorme aí. A própria Universidade Brasileira, inclusive o brasileiro tem um potencial enorme. A gente é jogado de lado, né? Realmente. A Big Tech quer lucrar, certo, é o direito dela, é o plano de dominação dela, né? O cara é ruim, beleza. O problema né? é de aceitar isso aí, né? O problema é a gente comprar uma bolinha, botar na nossa casa e gravar todas as nossas informações. Filmar. A gente dar esses acessos a certas de informações em aplicativos que estão sendo apropriados, né? Então, nos Estados Unidos teve um tempo atrás, estavam perseguindo casos de aborto. E perseguia a galera baseado nos aplicativos de ciclo menstrual, que identificava, não sei muito bem, né? Como a mulher estava grávida e a polícia prendia a pessoa. O ICE está usando também algumas informações bancárias e de aplicativos para rastrear. Tipo, o pessoal está questionando como eles acham tanto as pessoas. Teve um tempo atrás que no Brasil o pessoal estava vendendo dados biométricos da Íris, né? Não sei quantos reais. Então, você está vendendo, se tem gente comprando, tem um uso, né? Vale dinheiro. Os dados são os novo petróleo, né? Então a gente tem que ser mais crítico, mesmo que talvez eles vão pegar a informação nossa, a gente tem que dificultar, não tem que deixar fácil, não, né? Tem que deixar de bandeja, né? Tem que deixar de bandeja. Então acho que a gente tem que buscar formas mais interessantes, assim, de existir em meio a isso. Bacana. Então é isso, pessoal. Chegando aqui mais um episódio, ao fim de mais um episódio dos Exonerados, hoje com a ilustre presença do nosso amigo Walter Bolito. Se gostou, deixa o like, compartilha, quer que ele volte?
escreve aqui nos comentários. Pois ó, a gente não deixou de perguntar alguma coisa que você ficou curioso? Pergunta pra gente aí, que a gente faz um novo episódio. Faz um novo episódio, traz de volta. É difícil achar a agenda a agenda livre do Bolito, né? Já era pra ter sido semana passada, né? Mas a gente dá um jeito, a gente encaixa, a gente grava em algum lugar, debaixo de uma árvore, como a gente gravou. Com certeza. Debaixo de uma árvore na chuva, gravou a chamada, Aham. né? Então faltou alguma coisa? Você ficou curioso de alguma coisa? A gente vai deixar todos os links disponíveis aqui, as redes sociais do Walter. Se quiser perguntar pra ele, pode encher a caixa de mensagem dele, ele adora responder. Ele adora o WhatsApp, né? Depois nós vamos mostrar o seu celular novo. Ele tem um celular de flip, gente. Não ele tem um celular de... Eu nem sabia que existia. Ele falou, não, é novo. Então é isso, gente. Obrigado pela companhia, Walter. Obrigado de coração mesmo. Muito você é obrigado parceiro. Eu que agradeço o convite, pessoal qualificado, extremamente qualificado dessa banca. Até tive que estudar, me preparar aqui, porque o pessoal aqui é jogo duro, mas agradeço o convite. Legal. A Sempre- gente é fica maravilhoso muito estar grato com vocês, realmente gente. pela tua presença, pela tua amizade, né? A gente, longa data aí, só tem a agradecer mesmo, de verdade. E olha, gente, ajude o Assol. Ó, vai estar lá o link lá. Sim. Faça o Pix, que o trabalho Façam do Walter já... doações Quantos aí. anos o Assol? O Sol tá. Esse ano ele faz 20 anos. 20 anos de Assol. Assol. O Walter tem 19, né? Ele já pegou... Pode essa- deixar o Pix lá Não, direitinho? no Sol eu tô faz uns anos. 5 anos. Pode deixar o Pix na tela direitinho pra quem Pode, quiser aí ajudar. A depois gente vai deixar o passa Pix. aí, bota Isso, aí, manda lá, a tá? gente vai ver Aí se quem o quiser Rafa consegue contribuir. meter o Mas QR Code lá. a gente precisa de dinheiro pra pagar as Sim, contas, né? sim. Mas também não é só dinheiro, não. A gente quer envolvimento, a gente quer gente lá. Professores aí que estão construindo. afim de fazer um trabalho bacana, né? Então é isso aí, gente, ó. Tchauzinho pra câmera ali, ó. Tchau. Obrigado, Falou, beijo, até a beijo, próxima. beijo, beijo. Falou!